Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente a espinha dorsal da atuação de todo profissional de segurança: o uso seletivo da força. Entender esses princípios, sabe, não é só uma obrigação, é o que de fato separa um profissional de verdade de alguém que age por impulso. Para a gente organizar as ideias, nosso bate-papo vai seguir 5 etapas. Primeiro, os fundamentos, a base de tudo. Depois, vamos subir degrau por degrau nos níveis de força. Aí, a gente entra nos equipamentos comparando químicos e elétricos. Na sequência, vamos entender como eles realmente agem no corpo. E para fechar com chave de ouro, as regras sobre o uso legal e responsável que ninguém pode esquecer. Tudo pronto? Então vamos lá. Então, começando pelo começo. Antes de qualquer movimento, de qualquer ação física, existe uma base, uma fundação que tem que ser sólida. É a base legal e ética. Sem ela, qualquer coisa que se faça em campo pode e vai ser questionada. Mas afinal, o que é esse tal de uso seletivo da força? A definição é bem direta. É a seleção adequada de opções. A palavra-chave aqui é adequada. A ideia não é reagir no calor do momento, mas sim responder de forma pensada, de forma proporcional à resistência que a pessoa está oferecendo. É como um controle de volume, não um botão de liga e desliga. E onde que a gente encontra o respaldo para isso? Bom, aqui estão os pilares que sustentam a nossa atuação. Aqui no Brasil, o nosso porto seguro é o artigo 23 do Código Penal. Mas não para por aí, não. A nossa prática também segue padrões internacionais, como as resoluções da ONU, que criam um código de conduta mundial sobre o uso da força. Antes de qualquer atitude, a primeira pergunta que tem que piscar na mente de todo vigilante em uma fração de segundo é essa: o que eu vou fazer agora tem amparo na lei? O meu treinamento, a minha formação, me dão autoridade para agir dessa forma neste exato momento? Ok, respondeu a primeira. Vem a segunda, sobre a necessidade. Será que eu já tentei de tudo? A conversa já não funciona mais. Existe alguma outra forma menos drástica de resolver isso? A força, gente, tem que ser sempre o último recurso, nunca, jamais, o primeiro. E para fechar essa trinca de perguntas, vem a da proporcionalidade. O nível de força que eu estou pensando em usar é compatível com a ameaça ou a resistência que eu estou enfrentando? Porque usar força a mais não é só um erro técnico, é um abuso com consequências muito sérias. Beleza, já entendemos a base teórica, os porquês. Agora vamos ver como é que isso se aplica na prática, no dia a dia. A gente entra agora no modelo que guia a nossa decisão em campo. Olha só que interessante esse gráfico. Ele praticamente desenha o que a gente está conversando. De um lado, a gente tem o comportamento do indivíduo, que pode desde colaborar tranquilamente até partir para uma agressão fatal. Do outro lado, a gente tem a resposta adequada do vigilante. A seta no meio mostra exatamente isso. A ameaça sobe, o nível da força sobe junto, mas sempre na mesma proporção. E quais são esses níveis? Bom, tudo começa com a sua simples presença no local. Uniforme, a postura, isso já é um nível de força. Depois, a verbalização, a conversa. Se a coisa escala, a gente passa para o controle de contato, técnicas de submissão e só então as táticas não letais. E lá no topo, como último recurso mesmo, quando a vida está em risco, é que se considera a força letal. E este ponto aqui é absolutamente crucial. A verbalização não é só o segundo degrau dessa escada. Na verdade, ela está presente em todos os outros. A sua capacidade de negociar, de persuadir, de acalmar os ânimos, essa é a ferramenta mais poderosa e é a que você mais vai usar. A força bruta é para quando todo o resto falhou. Certo. Já temos o modelo de como agir. Agora vamos falar sobre as ferramentas. Nessa parte, vamos entender as duas grandes categorias de equipamentos não letais que um vigilante treinado e certificado pode ter em mãos. Essa tabela é um resumo fantástico que coloca cada coisa no seu lugar. De um lado, os agentes químicos que causam irritação, dor, desconforto. Do outro, o eletrochoque, que age direto no sistema nervoso. Repara bem na diferença de alcance e principalmente no que acontece depois do uso. Um precisa de descontaminação, o outro tem uma recuperação quase que instantânea. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar tudo isso. Dá para ver o spray, com alcance curtinho, causando o que a gente chama de apenas dor. A arma de choque de contato, a stun gun, também focada na dor. E o taser, que tem um alcance maior e causa incapacitação de verdade. E a diferença entre dor e incapacitação é o que a gente vai ver agora. Chegamos na nossa quarta parte. Agora a gente vai um pouco mais fundo para entender a ciência por trás do equipamento.
Porque saber a diferença entre causar dor e provocar uma incapacitação neuromuscular é o que separa o uso correto e eficaz de um erro perigoso. Então, aqui está o pulo do gato. A arma de choque de contato, a stun gun, precisa encostar na pessoa, e o efeito dela é baseado na dor. Se o indivíduo aguenta muita dor ou está sob efeito de drogas, a eficácia dela cai muito. Já o taser, que dispara eletrodos, age à distância e provoca o que a gente chama de interrupção elétrica intramuscular ou IEM. Ele basicamente desliga o controle que a pessoa tem sobre os próprios músculos. É uma incapacitação real, que não depende se a pessoa sente dor ou não. E agora a gente chega na última parte, e sem exagero é a mais importante de todas, porque não adianta nada ter a melhor técnica, o melhor equipamento se a gente não seguir as regras do jogo, e são regras inegociáveis. Regra número 1, e não tem discussão, é preto no branco. Para poder usar qualquer um desses equipamentos não letais, o vigilante precisa ter o certificado do Curso de Extensão em Equipamentos Não Letais I, o CNLI. Não existe mais, não existe exceção. Sem esse certificado, o uso é ilegal. Simples assim. A segunda regra é tão séria quanto a primeira e fala da origem do equipamento. O vigilante não pode comprar um por conta própria e sair usando. O equipamento tem que ser da empresa de segurança para a qual ele trabalha. E mais importante ainda, tem que ser um modelo autorizado e registrado pela Polícia Federal. E a terceira regra é um alerta final e muito sério. Usar a força de forma errada, ilegal ou desproporcional não é só uma falha, não é uma infração leve. É crime. O profissional vai responder criminalmente por isso, podendo ser enquadrado por lesão corporal, abuso de autoridade, entre outros. E isso destrói uma carreira e uma vida. E para a gente encerrar, eu deixo essa reflexão no ar. Em toda situação de crise, em cada momento de estresse que aparecer na sua carreira, o que vai te guiar? Vai ser o impulso, a reação de momento, ou vai ser a técnica que você aprendeu aplicada de forma controlada e profissional? A resposta para essa pergunta é o que define quem é o verdadeiro profissional de segurança.